Se você acha que paisagismo é ter 10 vasos com as suculentas mais bacanas na porta da tua casa, você precisa ouvir essa conversa. Olá, eu sou a Adriana Saman e esse é mais um episódio do NunaCast. E hoje a nossa conversa vai ser bem verde, bem natural. Eu já consigo ouvir aqui, sabe, aquele balançar das árvores, os passarinhos cantando, sabe, aquelas folhas caindo no chão, porque hoje a minha conversa é com uma pessoa super solar, super simpática, que eu tenho o prazer de conhecer há bastante tempo, completamente focada no estudo das plantas, no paisagismo. E é com ela que eu vou falar, Cláudia Canales, paisagista e estudiosa da energia das plantas. Ai, que Olá! delícia! Eu acho que eu vou gravar essa apresentação e colocar todo dia na minha casa. Isso, um despertador, né? Olha. Delícia! Cláudia, obrigada, né, por ter aceitado o convite. super. Eu fiquei atrás de você, hein? Foi. Só um pouquinho, mas foi. Mas foi legal. A gente se conhece há muito tempo e um convite seu é quase uma ordem, né? Vamos lá. Que bom. Porque nós temos muita coisa para conversar, né? Tem. O tema do paisagismo, da natureza que entra, né, dentro da cidade, nos empreendimentos, é um tema que, além de ser muito antigo, ele nunca deixou de ser, nunca esteve tão atual. Isso. Né? Isso. Acho que a gente que já se conhece em projetos há mais de 20 anos aí, como isso se transformou, e nós vamos falar um pouco do que isso representa hoje para os projetos, para o mercado imobiliário, para a residência e para o bem-estar das pessoas. Então, antes da gente entrar aí, fala um pouco de você. Como é que é? Você já nasceu paisagista? O que aconteceu com a tua vida para você? Olha, eu acho que meu propósito de vida já era quando eu nasci ser paisagista. Mas eu nasci em São Paulo, urbana total ali, fiz faculdade em São Paulo, Mackenzie, fiz desenho industrial. Olha só. Ou seja, quem está querendo mudar de área, é possível mudar de área, fazer uma faculdade e mudar de área. E aí eu casei em São Paulo e aquela coisa, vamos sair do urbano, vamos para um lugar mais aconchegante. Aí, Adriana, eu vou confessar isso na Fala, frente segredos de bastidores. A gente abriu o mapa, né? Eu e meu marido abrimos o mapa, pegamos uma bolinha de papel, jogamos para cima, caiu em Minas Gerais. Você tá brincando? Foi bem assim. Aí mudamos para Minas Gerais. Eu comecei minha vida em Que Minas cidade? Gerais. Lavras. A bolinha caiu em Lavras. Caiu em Lavras, sul de Minas. E, por ironia do destino, Lavras tem uma universidade de agronomia. Olha só. E eu É fui verdade. Tem agora Famosa. É a UFLA, né? Agora, antes era Exalc. É federal, né? É, federal. Era uma... E aí, com aquela coisa, fui morar numa zona rural também, e eu não trabalhava na época. Falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Aqui olhando passarinho só não dá. E aí comecei a fazer umas matérias de agronomia na universidade. Com isso, me chamaram para fazer uma praça. Na cidade. Na cidade. Adriana, eu matei todas as plantas. Todas as plantas. Uau! Por quê? Porque eu escolhi plantas de sombra para ir no sol. Ficaram lindas. Primeira semana era aquela praça, assim. Falei, nossa, paisagista, Sim, né? foto com o prefeito, né? E depois de 2 semanas, começou a queimar, morrer tudo, e aí eu entendi a responsabilidade de você ser paisagista, de você lidar com plantas, com seres vivos, né? Porque planta, diferente de um quadro que você pendura ali na parede, Sim, e se não tá inanimado, despendurar, né? ninguém, né? Se a parede não cair, ele não cair, vai estar lá, né? A planta não, a planta cresce, a planta tem os seus caprichos. E aí eu falei, tenho que estudar. E aí comecei a me aperfeiçoar, depois vim para Curitiba, e aí fiz pós-graduação, aí fiz uma pós-graduação na PUC e estudo até hoje. Até hoje eu faço curso, até hoje eu leio muitos livros, hoje tem a internet, né? Então, sim. Estou sempre fuçando e sempre aprendendo. Aprendo com os jardineiros, aprendo com outros mestres. E aí
vamos, né? Caminhou, esse Muito. lugar caminhou. Muito. E aí, de Lavras para Curitiba, foi outra bolinha que você Não, jogou? não. Não. Aí Vamos eu já mudar de tinha, cidade já agora. tinha Mas aí, de Lavras para Curitiba, foi uma questão de Curitiba tinha muito e tem ainda essa questão do verde, de uma cidade biofílica, de uma cidade que tem uma coisa com o meio ambiente. E como eu já estava nessa área, eu falei, pronto, é para Curitiba que eu vou. Não ia voltar para São Paulo tá Sim, efervescência já tava, né? já, e Quase. agora mais impossível. Belo Horizonte também é muito cheio. Curitiba eu achei que estava na medida. E já tô aqui tem 20 anos, né? Olha só. Nós temos o mesmo tempo de Curitiba. É? Você é de São Paulo também? São Paulo, capital. Tá Só que vendo? eu não passei por Lavras, eu vim direto. Você não jogou a bolinha? Não joguei. Para falar a verdade, tive uma passagem rápida por Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Calor. Nossa, eu adorava, porque era boi, era mandioca, era um ambiente rural que me fascinava demais, assim. Mas, ao contrário de você que mudou de carreira, eu continuei fiel na minha publicidade. E, enfim, aí, né, a vida foi... Tá no sangue. Isso, tá no... ainda, vamos ver até quando. Enfim, e então você vem para cá, para essa cidade verde, né, que tem até essa fama, e a gente... assim, honra esse lugar. Eu acho que os parques, eu acho que Curitiba tá muito fora da curva, né? Tem um diferencial. Sim. Tem. Quando a gente sai daqui, a gente percebe. Não é à toa aí, esses prêmios vêm e a gente fala, não, mas é porque não é real. Eu acho que essa cidade realmente é um privilégio morar aqui. E essa questão da presença inteligente da natureza, né, não tem como, né? É incontestável, né? O benefício que isso traz para todo mundo. Mas, então aí vamos entrar no paisagismo, porque o paisagismo, assim, vou te falar do meu conhecimento como leiga, como uma pessoa que, inclusive antes de trabalhar com o mercado imobiliário, para mim era Burle Marx, né? Então, Burle Marx tinha esse nome, veio, acho que o primeiro grande nome que começa a entrar vamos dizer, nos editais dos grandes projetos e traz a proposta dessa introdução da natureza, mas um lugar ainda bem elitista, né? Elitizado. Vamos contar um pouquinho a história do paisagismo no Brasil, que eu acho que as pessoas não sabem sobre isso. Eu acho que a gente tem que agradecer muito a Burle Marx, porque ele imprimiu o paisagismo junto com a arquitetura, que não era isso, né? Pelo menos no Brasil não era isso. Era visto como nas praças, né? Existiam, inclusive, paisagistas de fora que vinham fazer as nossas praças no Rio de Janeiro, São Paulo, enfim. E Burle Marx imprimiu o paisagismo, a princípio sendo uma coisa chique, elitista, como você falou, porque ele vinha junto com os grandes arquitetos e fazia grandes obras, né? E depois começou a fazer grandes obras urbanas, não só aqui como fora, ganhando prêmios. Mas para nós foi a primeira foi talvez o primeiro nome a levantar essa questão do paisagismo como sendo importante, tanto para o urbanismo como para a própria residência, né? E isso foi vindo da escala, vamos dizer, de mega empreendimentos para uma escala mais para toda a sociedade. Então, graças a Burle Marx que nós temos essa ligação com o paisagismo e nós temos nós temos uma quantidade de plantas a serem exploradas ainda, a serem usadas, incríveis, uma quantidade incrível de plantas que nós podemos explorar. E Burle Marx era um grande incentivador da flora nativa. Ele fazia expedições pelo Amazonas, e aquela loucura, imagina, isso década de 50, né? Sim, no começo 60, do século. é uma coisa assim, né? Década de 50, 60, ele ia e trazia plantas e implantava no sítio dele em Brasília, no Rio de Janeiro.
e colocava no sítio dele, tanto que o sítio é maravilhoso. Existe até hoje? Existe, nossa, é Aham. tombado, é lindo, eu Sim, as conheci, é pessoas podem maravilhoso. visitar. Podem visitar. Olha. Hoje tem um instituto ali que gerencia isso, vale muito a pena. E lá ele aclimatava aquelas plantas, ele viu o que dava certo, o que não dava certo, e Sim. introduzia as plantas no paisagismo, tanto das casas como no Aterro do Flamengo, né, Nas áreas nas públicas, áreas públicas que ele Uhum. fazia. E aí começaram a sair nossa, né, leva, vamos dizer assim, de paisagistas já. Ah, ele é um mestre Sim, maior. ele é o, vamos dizer, o que Oscar Niemeyer é para arquitetura, acho que Burle É, Marx tem esse papel sim, inaugural, né? é. E ele era muito corajoso, era uma pessoa assim, diz que tem uma história dele que ele juntava. Tem um lugar no sítio dele que é um ateliê. Uau. E ele fazia almoços nesse ateliê, e era uma mesa enorme, e ele convidava pessoas da mais diferente, De classes de distintas, tudo, de tudo que você possa diversidade. Era um imaginar. cara pós-moderno. Isso, então estava ali sentada, aquela socialite da época de 1950, do lado do jardineiro, que dele, que... Nossa. Então, assim, esses encontros eram muito... eram encontros, isso eu imagino, eram encontros como são nos jardins, né? Os jardins, as Sim. plantas que ficam juntas e ficam e se dão bem, conversam. As que não se dão bem ou morrem Isso, eu tenho que ou mudar de lugar. mudam de lugar. É um pouco isso. Então, ele tinha muita coragem de levar o nome do paisagismo, né? Porque Uhum. antes era só arquitetura, engenharia, né? Não, paisagismo tem que estar presente. Isso é um Presente. legado para nós. E aí vem uma geração. E aí eu me lembro bem, né, quando eu comecei em São Paulo há 22 anos atrás no mercado imobiliário, aí vem assim, eu lembro que tinha um panteão de estrelas do paisagismo. Consigo lembrar de uns 4, 5 nomes que já eram nomes onde esse paisagismo estava sendo colocado nos projetos como uma estrelinha dourada mesmo, né? Então eu vou te falar de Gilberto Elks, Ainda tá, ainda tá ainda nativa, atuante. Benedito O Abud. super, eu conheço um amado, pessoa Então, e o delícia. Benedito, eu lembro que quando eu comecei, eu já achava ele, assim, um senhor. E imagina, a gente pode viver É. hoje até 120 anos, né? Se Deus der saúde para Benedito Abud, ele vai longe ainda E nessa ele é carreira. doce e uns Aham, projetos maravilhosos. sim. Enfim, e mais 2 ou 3 nomes que começaram a crescer com esse olhar atento do mercado para o paisagismo. Mas também lembro que quando os prédios começaram a ser conceituados de uma forma mais potente, colocando arquitetura com paisagismo, com áreas de lazer e os condomínios clubes surgiram para dar força para isso, é, eu vou trazer um tema meio polêmico assim. A gente tinha um pouco desse marketing verde, sabe? Ah, vamos colocar. E aí essas áreas que podiam ser áreas de um por um, espaço zen, espaço orquidário, espaço. E sinceramente, em alguns projetos eu acho que ok, realmente esses espaços eram sinônimo do que eles representavam. Mas eu vi muita coisa estranha. Eu falei, gente, mas como? Isso é um orquidário? Um troço que é uma caixa com uma Uma caixa orquídea. com uma orquídea, É né? Pronto, o isso! orquidário. Pronto, põe ali no item, né? Como é que foi a evolução desse paisagismo dentro da construção dos produtos imobiliários? Olha, nós tivemos um passo antes desse, né? Uhum, Que era lidar com o paisagismo como se fosse uma decoração com plantas. uhum. Então, isso você ainda vê muito. O que é uma decoração com plantas? É você juntar 3 ou 4 buchinhos, uma caixinha de florzinha, 3 ou 4 pedras, está feito. Mas não existe uma preocupação com o usuário, com a arquitetura. Então, é uma coisa assim, solta lá e vamos ver o que dá, né? Tá. Isso aconteceu durante muitos anos, que foi quando eu vim para Curitiba, que era moda o arranjinho de cedro, talvez você lembre disso. Eram 3 cedrinhos no meio do jardim, 3 pinheirinhos, o pai, a mãe E e o o filhinho. filhinho, e flor em volta. Era Aham. isso que... Então, Esse era o pedido. esse era o pedido, e rolava em todos os empreendimentos, era isso. Aí o passo seguinte começou a ser esse que você está falando, Uhum.
os empreendedoras perceberam? Que existia uma ligação das pessoas com as plantas, principalmente na época da pandemia, né? Certo. E começaram a explorar muito esses espaços, como qualquer metro quadrado ali, vamos colocar né, Um um nome, arranjo, um nome, isso, né? um Um tema. tema ligado à natureza. E junto a isso entrou também os pets, né? Os animais, né? Sim. Principalmente os cachorros. Eu tenho 18 cachorros, então 18 cachorros? eu tenho. Onde você mora? Eu Desculpa. moro numa chácara, Tá, mas eu tenho aham. 18 cachorros. Entendi. É, Nós vamos ter que voltar um dia aqui para falar só sobre pra cachorros. falar de cachorro, Isso. sei tudo. Então, assim, as plantas e os animais começaram a tomar muita importância para as pessoas em geral, e aí os empreendimentos começaram a colocar este tema nos prédios e condomínios. Só que isso é bem interessante porque essa sustentabilidade, essa biofilia, ela precisa sair da página 1, ela tem que passar para a página 2. Então, e vamos entrar aí, vou te interromper, porque assim, esse termo biofilia, salvo algum engano, para mim ele é muito novo. Eu comecei a ouvir essa palavra faz uns 3 anos, no máximo, né? E com mais força agora, e parece que é um conceito instituído, né? E que, para nós leigos, quando você vê uma reportagem ou pega no Instagram, alguém falando sobre isso, parece que é a sua capacidade de escolher boas plantas para você ter dentro de casa e ser mais feliz quando Ponto. você acorda, em vez de olhar para uma parede que não te diz nada, olhar ali uma penca da jiboia e falar, nossa, eu sei sobre Eu sou biofilia, eu sou biofilista. Então, por favor, conte a verdade sobre isso, porque acho que está todo mundo enganado. Veja, tudo hoje tem a sua gourmetização, né? E eles gourmetizaram a biofilia. O que é o conceito? É um conceito muito interessante, no qual que as plantas também são incluídas, porque o que quer dizer biofilia? Quer dizer amor à vida, né? Ah, olha É aí, amor ó. à vida. Então, o que leva à vida, né? Leva a mudanças de atitude, leva a alimentação, leva vestuário, leva o lugar onde você mora, leva os conceitos que você tem para com a poluição. É uma série de conceitos amarrados no qual entra a planta. Uhum. Mas aí pescaram só a planta, coitada da planta, e hoje colocaram planta, e que é ótimo, tá? Eu não estou Sim, falando que não aham. seja. É ótimo, melhor com planta do que sem planta, né? O saldo é positivo. Muito, Mas mas precisa sair da página 1. Ou seja, o conceito de biofilia, ele tem que vir com todos os outros conceitos amarrados de sustentabilidade, inclusive para a planta. Porque Uhum. socam plantas ali numa varanda e elas que lutem, né? Então, assim, o que tem ali? São plantas nativas, são plantas invasoras? Isso eu estou falando só no tocante a plantas, né? Sim. Como é a manutenção disso? Quem vai manter? Como é a implantação disso? Porque hoje o que você mais vê nos empreendimentos é acabou a obra, raspa aqueles 5 centímetros, bota grama só com um monte de plantas e não existe uma adubação, não existe uma preocupação com a manutenção, não existe uma preocupação para o com depois, né? E só um parênteses, assim, eu vejo que os projetos de algum tempo para cá têm introduzido o verde de forma real, potente, frequente, principalmente nas fachadas. Então eu vejo muita coisa aqui no Perfeito. centro, né? Uhum. Então fachadas áridas, com muito vidro, concreto, painéis de madeira ou essas treliças que estão na moda, né? Esses ripados. Uhum. E de repente você vê aquela cascata verde caindo. E percebo que em alguns empreendimentos isso se mantém vivo e percebo que em outros, assim, não passa do primeiro mês de lançamento. Então, primeiro eu queria te perguntar, qual é a motivação? Por que os incorporadores têm optado por essa escolha de introduzir real verde para essas obras?
E assim, por que que esse fogo de palha ainda está aí, né? Primeiro, é pela sensação real que o ser humano funciona melhor no verde, né? Num Uhum. ambiente verde, o ambiente é mais limpo, o ar é mais limpo, a vibração é mais calma. Então, o verde desestressa, isso é real, né? Isso Uhum. existe. Então, com essa loucura que a nossa vida virou, com WhatsApp, com trânsito, com a vida urbana, colocar verde nos empreendimentos é uma grande sacada, é muito bom, né? Uhum. Agora, o que que acontece com, e por isso que eu digo com a página 2, né? Hoje, por exemplo, em Curitiba, nós temos um clima que de manhã é frio, da hora do almoço é quente, de noite neva, né? É mais ou menos isso, né? E Sim. aí, o que que se importou? Se importou que as plantas têm que ser plantas tropicais. E muitas vezes, dependendo do local onde se coloca, a planta tropical não vai aqui, né? Então aqui a gente entra com os guaimbês, as costelas de Adão, muitas palmeiras que aqui não se adaptam. Então Uhum. os projetos acabam vendo a maquiagem e não veem a real necessidade da planta. E aí a gente fala, né, quando o conceito envolve sustentabilidade, envolve a própria sustentabilidade do jardim que você está criando. E é engraçado você falar isso, porque a gente fala de paisagismo e de sustentabilidade, mas assim, sempre como se a planta tivesse a favor desse humano que precisa Uhum, se sentir bem. E o que você está me exato. falando é que não, Que também, não. a planta também precisa desse lugar de bem-estar. Sim, É essa troca, vamos dizer, sim, justa, né? é, Entre quem está usufruindo do que é. nessa combinação. E aí entra a gourmetização, porque Hum, quando você compra um apartamento que tem uma varanda linda, maravilhosa, cheia de planta, e vamos supor que não foi um projeto de paisagismo pensado, você acha que aquilo é um quadro. Você acha que aquilo não dá trabalho nenhum. Você acha que sim, não cai folha, que não tem que regar, você acha, que não mas seca. que não seca, mas não. A planta precisa de você tanto quanto você precisa comer, tomar banho, né? Se tomar água. Então, esse conceito de estar na natureza tranquila, com um Sem fazer chapéu, né, nada. com um vestido florido, sem fazer nada, ele não existe, porque a natureza é dinâmica. Um jardim cresce, um jardim precisa alguma intervenção. O melhor dos mundos é um bom projeto que o jardim entre num equilíbrio, que você interfira o menos possível, uma rega, uma Esporadicamente. adubação, algumas podas, mas não fique numa luta, né? Aquela coisa de. É, porque isso que eu ia te perguntar, assim, pressupõe que qualquer projeto paisagístico, né, seja manutenção de um condomínio, seja manutenção pessoal, exige trabalho. Sim, Mas e aí como é que você faz? Porque se a vida tem 24, né, o dia tem 24 horas e você já tem 25 ocupados por 300 outras coisas, a não ser que você seja do ramo ou que você tenha esse lugar terapêutico com as plantas. Não, agora eu vou lá o cantar, vestido. vou falar com as plantas, boto aquele aventalzinho com tudo dentro, sabe? Tem os kits de jardinagem, que é um lugar muito romantizado, É. né? Eu tenho poucas plantas no meu apartamento, porque eu resolvi cuidar. Mas juro, é um sábado que eu fico das 8h30, quando eu me dedico, até umas 11h30, só com a turma lá. É Exato. o dólar, comprei um tal de dólar que eu adorei, a tal da jiboia que vira e Que mexe, ela vai. me olha, tô morrendo, olha Tô aqui, precisando de entendeu? água. Bastante. E as samambaias, coitadas, eu já enterrei 3. Só que assim, pois é. Mas por causa disso, né? É esse ser vivo que precisa da manutenção. Como é que É, faz para fechar essa conta, Cláudia? um bom projeto. Um projeto bem pensado, um projeto bem amarrado. E um projeto bem amarrado, o que que é? Entender as necessidades do cliente ou da pessoa que vai ter o jardim, né? O local onde aquilo acontece,
a insolação, se tem sol, se não tem, se bate sol até que horas, se tem vento, se não tem, né? Como vai ser a irrigação, quem vai molhar isso? Se a pessoa for muito ocupada, uma irrigação automática, pronto, tá ali. Isso Aconteceu, né? Aconteceu, vai embora, né? Tem a timer, quando não tem timer, tem sensor de umidade. Então, a modernidade existe para ajudar, mas tem que ser calcado num bom projeto. Às vezes um cliente chega para mim e fala assim, eu me sinto a destruidora de sonhos. Eu quero essa planta aqui. Não, essa planta Não aqui vai não dar. vai. Aí me pega o Pinterest. Olha aqui, eu quero isso aqui. Não, isso aqui no Rio de Janeiro, não dá aqui. Entendeu? Então, assim, essa destruição de sonhos, né, de algo muito quadrado, Sim. ele atrapalha muitas vezes o bom paisagismo, né? Porque somos nós os técnicos. Então, é a mesma coisa que você ir no médico, você está fazendo a operação, ele está te costurando, você vai assim, não, esse fio aí não, esse fio não quero, quero aquele Aquele ali, ó. outro, isso. Não, essa pinça não vai, essa pinça, entendeu? Então, assim, Sim. somos nós os técnicos. Então, o cliente, ele precisa entender que aquilo está amarrado num projeto. E vocês já chegaram nesse lugar? Essa É muito. credibilidade, isso já existe? Olha, é um misto de morde-a-sopra, porque você tem que ser firme, ao mesmo tempo você não pode destruir o sonho da pessoa, né? Então a pessoa tem um sonho e você tem que moldá-lo e trazê-lo à realidade. E fora que uma coisa que hoje, talvez em todas as áreas, paisagismo, um bom projeto, uma boa implantação não é barato. Então, é uma coisa que você não faz com 5.000, com 2.000, dependendo do espaço, você não Sim, são valores faz. maiores. Sim, são valores maiores porque o que está para cima da terra ali, que são as plantas, precisam ter muito boa qualidade, e o que está para baixo precisa ter uma adubação, precisa ter um cuidado, precisa ter um preparo, não é só chegar ali, Sim, varrer e planta e põe planta e ali soca, não. aqueles É. pedaços de tronco, né? Caliça, Isso, aquela coisa toda, principalmente em resto de pedrinhas. obra, não, eu já cheguei a achar uma pia de banheiro Nossa, enterrada. subterrânea. Enterrada. Eu acho que o povo da obra ali Nossa. quis esconder, socou ali. Eu, quando fui fazer o jardim, tava a pia ali. Então, assim, é muito. Esse olhar precisa ser calibrado de todos os lados, né? Do cliente, do empreendimento, né? E sabe o que eu te falar? Eu acho que assim, para mim, paisagismo também está ligado muito a uma questão estética, né? É Sim. como se a natureza, assim, nos ofertasse tudo, absolutamente tudo ao mesmo tempo agora. Você pega uma floresta, uma mata nativa, um jardim virgem ali que ninguém mexeu, você teria a combinação que a natureza fez, né? De forma orgânica, aconteceu. Mas o paisagismo não, você tem chance de fazer uma costura estética, né? Volumes, cores, texturas, tamanhos. E eu acho que talvez essa compreensão, né? Entre você ter uma natureza que cresce aleatoriamente, né? De forma ok, né? Ela vai se desenvolver, mas alguém que pense esteticamente, talvez esse seja o grande papel de um paisagista, né? E principalmente muito ligado à arquitetura. Aham. Você consegue enaltecer uma arquitetura, uma casa bem feita, você consegue enaltecer, e quando ela esteticamente não está muito boa, o O paisagismo paisagismo consegue recupera. recuperar. Olha aí. Isso é muito interessante. Esse casamento arquitetura. Então, assim, quando você vai fazer um jardim, você não tem que fazer assim, olhar para o jardim. Você tem que olhar aqui, a casa, qual foi o conceito que o arquiteto usou. Vamos replicar isso no jardim, né? O que que tem no vizinho? O que que tem em torno? O que está dando certo? Né? Uhum. Em condomínios, a gente tem uma possibilidade de unificar um pouco as frentes para não parecer, né, Cada um no coisas seu quadrado, né? estanques, né? Aham. Então a gente tem, através da vegetação, alargar um pouquinho.
Isso é mágico, né? Então, é olhar a arquitetura, no caso das fachadas, e entender para onde vai esse paisagismo. E na parte dos fundos, que seria a parte mais familiar ali, Sim. entender como que funciona essa família para, através do paisagismo, a gente harmonizar e aproximar as pessoas. Então você coloca ali um bom jardim com um deck, uma mesinha para você tomar um vinho no final Uhum. da tarde com seu marido, ou você ali um playground ali para você ver as crianças brincando com uma rede. Então, o paisagismo, ele não é só planta. O paisagismo cria ambientes. Sim, cria espaços para ações, né? E normalmente com planta, né? Uhum. O nosso, vamos dizer, o nosso maior trunfo é a planta, mas é a última coisa que eu coloco, que eu insiro no projeto, é a planta. Primeiro, eu faço todos os espaços de convivência, Uhum. aonde vai ficar a piscina, onde vai ficar o orquidário, onde Sim, vai ficar que não é o, uma caixa. né, o Aham. playground, onde vai. Primeiro eu faço isso, todo esse fluxo, e depois eu recheio com as plantas. E assim, e o que que tá vindo aí, né? A gente vê projetos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, assim, de um arrojo, né? De uma ousadia nesse lugar, que parece que o céu é o limite, né? A gente está tirando as plantas do chão, elas estão começando a ocupar outros lugares entre a casa e esse jardim de forma inédita, né? Inesperada. O que que você enxerga por aí que te surpreende, assim? Veja, eu acho que ainda demora um pouco para isso chegar no Brasil. Hoje ainda, até você vê isso nos empreendimentos, né? Primeiro derrubam tudo para fazer a Sim, casa, os arruamentos no condomínio e tudo mais, aí depois vem com as plantas, né? Quando, se houvesse um conceito de sustentabilidade ou biofílico, você ia arrumando os entremeios para fazer a arquitetura, as casas, né? Você não ia derrubando tudo, né? tudo. Aham. O Então, projeto ia coexistir com o que já tem. que seria o melhor dos mundos. Que Certo. acontece na Europa, acontece muito na Holanda, acontece em outros lugares, acontece isso, né? Mas falando em realidade brasileira, eu acho que nós estamos caminhando para uma cada vez mais aceitação da vegetação como é. E aí, assim, prestando mais atenção nas nossas plantas, na nossa flora nativa, que tem uma Uhum. grande vantagem, ou seja, se eu planto coisas nativas, elas são mais adaptadas do que as exóticas, muitas Sim. vezes, né? Então, prestando atenção na nossa flora, eu acho que é um passo que eu acho que já está vindo aí, e educando as pessoas para entenderem que o jardim não é que nem a sua sala, você não tem que varrer o jardim, né? Você não tem que manter tudo Organizado. organizadíssimo, né? Aquela desordem, ela é Uhum. natural e ela é bem-vinda, né? Abelha no jardim é muito bem-vindo. É, porque tem isso, né? As pessoas assim, tá, eu quero plantas, mas eu não quero Não quero bichos, né? bicho, Qualquer. aranha, Ah. sapo. Eu conheço pessoas que pulverizam todo o jardim. Sim, para não deixar entrar esses, E esses aí o que que animais. você vê? Você vê um desequilíbrio, que é essas agora a gente estava tendo agora nesse verão um surto daquele mosquitinho pólvora. Em alguns Sim, bairros em Curitiba, você não conseguia ficar. sim. Mas por quê? É o Equilíbrio. desequilíbrio. O pássaro some, o sapo some, o gambá some, a aranha Que some, são os predadores que desses são os bichos. predadores e os mosquitos estão ali. Ah, obrigada, Isso, né? deixa pra Então, ó, gente deixa pra aqui. gente aqui. Então, assim, é entender que a natureza ela precisa de um respeito, um equilíbrio, e as nossas intervenções têm que ser pensadas. Eu acho que isso seria o melhor dos mundos para os empreendimentos, os novos empreendimentos no Uhum. Brasil. E só trazendo um pouquinho a realidade imobiliária, né? Com esse crescente de imóveis cada vez menores, a gente Ah, tem hoje aí uma oferta, e isso tende a aumentar, de imóveis cada vez menores dentro de empreendimentos verticais,
com ausência total de quintais, de jardins. As casas têm esse lugar um pouco, vamos dizer, em extinção, né? As casas de rua, que é onde a gente tinha os jardins, todo esse ambiente para as plantas crescerem. O que vai acontecer com o verde nesses pequenos espaços que estão sendo criados? Veja, para você ver como a biofilia tem que partir, tem que sair da página 1 e ir para a página 2, né? Uhum. Com espaços cada vez menores, tanto que você deve ter visto isso na sua trajetória com o mercado imobiliário. Antigamente era a cobertura que era o must. Sim, a Agora, cereja do bolo, os literalmente. apartamentos Garden, Garden, verdade. são um pouco. São um pouco uma falácia também, porque você chega no apartamento Garden, tem Uma laje tem 5 metros concretada. quadrados com uma grama. Esse é o Sim. apartamento Garden, né? Veja, isso é um desafio. Eu morei quando eu morava em São Paulo, eu morava num lugar em São Paulo que era uma quadra inteira. Então você imagina um quarteirão inteiro no qual as casas eram todas na periferia, né, na parte de fora do quadrado. Elas eram voltadas para a rua, com um pequeno quintal, e para dentro uma grande praça comum a todas essas casas. Olha só. Devia ter ali, sei lá, 40, 50 casinhas pequenas, mas tinha 3 quartos, eram casinhas. Uhum. E aquilo foi derrubado para construírem torres e edifício. torres, eram 3, 4 torres, enfim. Hoje eu vejo que esse tipo de situação, ela deixa as pessoas mais irritadas, mais voltadas para os celulares, mais estressadas. As salas de estar, ao invés de serem locais de conversa, viraram um corredor com uma TV aqui e um sofá aqui, Verdade. né? E Aham. quem passa no meio, coitado, que está atrapalhando, Sim, sai da né? frente que Sai eu da quero ver meu frente jogo que eu de quero ver. futebol. Uhum. Então, assim, eu acho que isso tudo é um custo muito, é um custo grande para o ser humano como integridade emocional, né? Sim. Agora, até nisso as plantas ajudam, porque tem aquele conceito do urban jungle, que é Uhum. coloque plantas na Em sua tudo. casa, em tudo, e entre com um facão quase, né, para entrar na casa, né? Para chegar até a Para varanda, você tem que chegar pegar um até a cipó. varanda. Exato. Então, assim, para você ver como até aí as plantas elas tentam, né? Tentam a suavizar essa questão dos ambientes menores. Eu vejo isso eu vejo isso com uma reserva, com assim, Sim, um com uma certo ponta de cuidado. preocupação, sabe? Uhum. Talvez por isso que os espaços públicos não podem perder essa vocação, né? E aí eles levam planta para shopping, praça no Uhum. shopping. Sim. E aí eles tentam levar artificialmente plantas para locais para tentar suavizar um pouco essa falta de convívio. Uhum. Mas a gente não sabe até quando e até quanto isso Perdura, né? vai E as pessoas realmente. vão aguentar também, né? É, Estar nesses ambientes e entender valor no dia a dia a partir de lugares. Tudo bem, acho que são lugares criativos, mas a natureza, acho que nunca se falou tanto, né? Nunca se olhou tanto. Nem vou entrar nesse mérito, que seria tema para um longo podcast, né? Nos benefícios e nos malefícios da gente não estar atento a tudo isso, né? Recentemente, aí a tragédia do Rio Grande do Sul, que deixou Ai, isso evidente, não sobre todos os aspectos, mas tem um ali que afeta essa impermeabilidade do solo, que a gente está aí com as metrópoles, né? Com as cidades muito alheias, né, a esse tipo de ameaça que existe, que é real. existe real. E aí a falta de respeito que você vê ah, de um poder público que, percebendo uma situação ali, né, de uma permeabilidade do solo, de uma situação ali de rios que poderiam confluir para aquele local,
permitirem, né, uma urbanização. Mas isso você vê em todos os lugares. Você Sim. vê em São Paulo. Em São Paulo, eu volto hoje para São Paulo, no lugar onde tinha uma casinha, eles levantaram um prédio com 20 andares. Sim. E aí você pensa, eu falei, bom, 20 andares, se for 2 apartamentos, são 40 famílias, 40 carros que Não, vão é muito descer para aquela mais. rua. E É às muito vezes é muito mais. mais, né? O esgoto, a água, o ar, como fica tudo isso? E quem está pensando nisso? Ninguém. Apenas a pessoa a incorporadora ali, a construtora que derrubou a casinha e elevou o prédio, mas o custo disso para nós, né? Então, e eu quero ir caminhando para os finalmentes, né? Que uma hora a nossa conversa precisa Ah, acabar. Você vê como passa? passa. E assim, e quem está chegando agora, né? Porque pela primeira vez, eu gosto de uma fala de uma amiga que assim, nós somos uma geração preocupadas em, a gente muito preocupado em ganhar vida, né? Em ser alguém. E essa geração que está vindo aí dos nossos filhos, nossos netos, está preocupada em salvar o planeta. Então é uma outra preocupação muito mais puxada, né? Muito mais filosófica, basal, que é a própria vida humana. Esse cliente, essa moçada que está aí, qual que é a relação dessa turma com a natureza, você acha? Nós estamos bem no olho do furacão, a gente está na transição disso, né? Então, a gente vê, de um lado, a pessoa que não tem nenhuma responsabilidade com a natureza, e do outro, aquela que tem tanta responsabilidade com a natureza que é incapaz de podar uma planta. Uhum. Isso precisa se equilibrar. Porque para você lidar com a natureza também é preciso firmeza, né? Então é preciso projeto, é preciso firmeza, é preciso conhecimento. E eu acho que nós estamos bem nessa transição agora. O que vai acontecer, sinceramente, eu não sei. Eu vejo um pouco de preocupação com essa geração nova, no sentido de pegar né, o touro à unha, como a gente dizia, ou Uhum. de Se pegar a coisa, posicionar vamos mesmo, nos lutar posicionar, por vamos isso. lutar, vamos fazer, mas vamos fazer de uma forma coerente, porque é muito difícil de você passar, são temas muito polêmicos, mas é muito difícil de você passar para uma agricultura familiar, querendo que essa agricultura familiar alimente todo mundo, tendo Uhum. uma população de milhões e milhões Milhões. de Uhum. pessoas aí. Então, é preciso equilibrar. Então, como que nós equilibramos essa vida, esses lugares de morar cada vez mais pequenos, né, menores? Como é que a gente equilibra isso? É com aí entra aí a biofilia. É Uhum. com texturas mais que conversem mais com a nossa Essência, com a nossa essência, natureza interna. cores, Aham. sons, né? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas falei, mas não respondi, né? Eu não sei realmente o que vai dar, sabe, Adriana? Porque eu acho que nós estamos bem nesse meio de transição, onde os caminhos precisam ser mais definidos para a gente poder. Talvez nós não vejamos isso, mas Sim, mas se a gente já está plantando essa semente, já fica um pouco tranquila, sim, né? Eu acho que literalmente plantando essa eu não gosto semente. muito de legado, eu me sinto assim completamente responsável pelo futuro do planeta. Qual o legado que você vai deixar? Falar, ai, meu pai, me livra disso. Mas assim, se nessa rotina, na nossa intervenção nos projetos, a gente minimamente puder fazer algo de bom, né? Que amplie a Isso, consciência das pessoas, isso, eu já estou bem satisfeita. isso. É o máximo, tá Esse é o bom? nosso papel como Uhum. paisagistas, né? Levar ao cliente, às pessoas, que planta precisa ter respeito, que planta precisa estar feliz para poder emitir boa energia. Porque planta Uhum. feliz é aquela planta que não pega pulgão, que não pega praga, que não morre, que não seca. Essa é uma planta feliz. E uma planta feliz reverbera no ambiente coisa boa. É isso que a gente tem que passar Uhum. como formiguinhas né, e cada vez levando essa voz mais alta para hoje aqui é uma oportunidade, né? Então, quero te agradecer, né, por ter sido essa voz aí que vem falar, né? Você já tem um lugar, né, da tua essência que está muito ligada à natureza, Cláudia. É assim, você é o tipo da pessoa que a gente senta do lado,
você sabe que tem alguma coisa da natureza conversando com a gente ali. É legal. E eu acho que isso muito dessa vocação, né? O fato de ser paisagista, a gente não sabe o que chegou primeiro, né? Se a natureza chegou em você, você chegou da natureza. Mas eu acho que é uma boa mistura, sabe? Que eu acho que quem está impactado pelo seu trabalho, pelo que você faz, tá aqui nas entrelinhas e é muito bom. Juro, dá vontade de regar. Vamos regar aí no seu cantinho para você continuar viva e colorida e feliz aí, trazendo tudo isso. Você quer trazer uma última mensagem, uma última fala, ou tá tudo bem? Tá tudo ótimo, acho que foi uma conversa deliciosa. Eu agradeço muito essa oportunidade. Onde é que a gente te acha? Bem, eu tenho o Instagram, né? Uhum. Cláudia Canales Paisagismo. E eu acho que é o meio mais fácil hoje de me achar é pelo Instagram, e manda uma mensagem no direct, aí a gente conversa, tem muito tema aí para conversar. Tá bom. Te agradeço muito mesmo. E, enfim, a gente uma hora marca uma outra conversa, porque falar da natureza Meu Deus. não tem uma conversa sem fim, né? E Tem muito fundamental. desdobramento. A gente tem que falar de energia da planta, a gente tem que falar de cores. Vamos lá no sítio, com os 18 dogs. Os 18 né? dogs. Legal. E para você que nos assistiu hoje, que acompanhou essa conversa, né, tão gostosa, tão leve. É engraçado, né? Falar de natureza naturalmente nos leva para esse lugar tão necessário, né? Tão importante para a nossa vida, né? Não só como habitantes de um planeta como o nosso, mas como seres que interagem socialmente, precisam desse lugar subjetivo e que fala das energias que nem sempre estão presentes, né? Numa mesa de forma tão literal. E a natureza nos traz para esse lugar. Agradeço mesmo, né, que você está aqui comigo e também aos nossos patrocinadores que incentivam o projeto NunaCast, entre eles a Imobiliária 2000, Alô Imóveis, SZL Imóveis, a Polar Seminário e a Câmara de Valores Imobiliários do Paraná. Nós estamos nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, e eu encontro com você no próximo episódio. Muito obrigada.